Bom dia, pessoal. Aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de história. Hoje, quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Dia do Contato, Dia Nacional do Economista Doméstico, Dia Nacional da Alimentação na Escola, Dia do Podcast. Na história, em 1512, Martinho Lutero ingressava na faculdade de Teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Em 1520, Fernão de Magalhães descobriu um estreito, agora conhecido como Estreito de Magalhães. Em 1797, o porto de Boston era lançada a fragata USS Constitution, na Marinha dos Estados Unidos, com 44 canhões, sendo este o navio de guerra mais antigo ainda em serviço. A Constitution foi batizada pelo presidente George Washington e lançada ao mar em 1797, com a missão de proteger os navios cargueiros norte-americanos que temiam a quase guerra, mas só ganhou destaque durante a Guerra de 1812, quando afundou 5 navios da poderosa Marinha Britânica. Voltou a navegar durante a Guerra Civil, servindo como navio escola da Marinha Naval dos Estados Unidos. Em 1881, a Constitution foi temporariamente aposentada, sendo estabelecido como navio museu, e somente em 1997 retomou seu posto na Marinha. Atualmente, serve a Marinha norte-americana em missões diplomáticas ao redor do mundo. Em 1805, uma das batalhas navais mais decisivas da história aconteceu. A frota britânica, sob o comando do almirante Lord Nelson, derrotou os navios franceses e espanhóis na Batalha de Trafalgar, na costa da Espanha. Foram 5 horas de luta, em que os britânicos destruíram 19 navios inimigos, sem perder nenhuma embarcação. Contudo, mais de 1.500 marinheiros britânicos foram mortos ou feridos em combate. Nem o próprio Nelson sobreviveu. Ele foi atingido por um franco-atirador no ombro e no peito, e morreu 30 minutos antes do final da batalha. Suas últimas palavras, segundo os historiadores, ao ser informado da vitória, teriam sido: "Agora eu estou satisfeito. Graças a Deus, fiz o meu dever." A vitória na Batalha de Trafalgar impediu que Napoleão invadisse a Grã-Bretanha. Em 1824, foi patenteado o cimento Portland. O cimento Portland é o tipo de cimento que a gente utiliza hoje para construir as nossas casas, né? Trata-se de um pó moído em alta temperatura, formando a argamassa, né? Que a gente utiliza hoje. Em 1879, Thomas Edison solicitou a patente para o seu projeto de uma lâmpada incandescente. Em 1889, morreu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Irineu Evangelista de Souza, o barão, em 1854, e depois visconde, em 1874, de Mauá. Ele foi considerado o primeiro grande industrial brasileiro, por seu pioneirismo em várias áreas da economia do país. Nascido em Arroio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, em 28 de dezembro de 1813, ele tornou-se o principal representante dos primórdios do capitalismo na América do Sul, ao adotar suas empresas no Brasil, ainda durante o Império, entre 1822 e 1889, máquinas usadas na Europa e nos Estados Unidos, no período da Revolução Industrial. Ele também foi um grande opositor da escravatura e do tráfico de escravos, pois para ele somente com um comércio livre e de trabalhadores libertos e recebendo salários, o Brasil poderia alcançar a prosperidade. Contudo, a escravidão só foi abolida oficialmente pela Lei Áurea em 1888, quando o próprio Visconde de Mauá já estava falido economicamente. No auge, como empresário em 1860,
ele controlava cerca de 17 empresas espalhadas por todo o Brasil. Uruguai, Argentina, Inglaterra, França e Estados Unidos. Em 1867, se calculava que ele possuía cerca de 155 mil contos de réis, aproximadamente 155 milhões de libras esterlinas, enquanto que o orçamento do Império do Brasil, na mesma época, era de 97 mil contos de réis, cerca de 97 milhões de libras esterlinas, ou seja, ele tinha quase o dobro de dinheiro do que o Império do Brasil tinha de orçamento naquele ano. Entre as suas grandes realizações estão a implantação da primeira fundição de ferro no Brasil, o primeiro estaleiro de conserto e construção de navios no país, a construção da primeira ferrovia brasileira, a Estrada de Ferro Mauá, que é atualmente no Rio de Janeiro, o início da exploração do rio e afluentes no Amazonas e Guaíba, a instalação da iluminação pública a gás no Rio de Janeiro, a criação do primeiro banco do Brasil e a instalação do cabo submarino telegráfico entre a América do Sul e a Europa. As suas posições políticas, no entanto, custaram a sua fortuna. O Visconde de Mauá financiou a defesa de Montevidéu, quando o governo imperial decidiu intervir nas questões platinas, em 1850. Ele foi contra a Guerra do Paraguai, e além disso os negócios foram abalados pela redução das taxas de importação. Em 1875, quando o Banco Mauá faliu, o Visconde teve que vender parte das suas empresas e bens pessoais para saldar as dívidas do banco. Então ele acabou ficando doente e, com a ajuda da sua família, ele ficou trabalhando com corretagem de café até a sua morte aos 76 anos, pouco antes da queda do Império do Brasil. Em 2008, então, outro assunto já, nós tivemos o lançamento do sistema operacional móvel Android, baseado no núcleo do Linux 6 para dispositivos móveis. O Android foi desenvolvido pela empresa Open Handset Alliance, liderada pelo Google e demais empresas. Fabricantes de celulares como HTC, Samsung, Sony, Motorola, LG e Positivo usam esse sistema. O primeiro celular com sistema Android foi o HTC Dream, ou G1. E com isso, pessoal, encerramos a nossa longa cápsula diária de história de hoje e desejo a todos uma excelente quarta-feira e um abraço do professor Elton. Fiquem com Deus.